Olá a todos, eu sou Marcelo Carvalho, estou atualmente gerente de administração de pessoas de uma grande empresa de gestão de saúde com atuação nacional, com cerca de 15 mil colaboradores. Atualmente lidero uma equipe direta de 42 pessoas aqui na sede da empresa, em Salvador, e mais cerca de 140 espalhados por 130 contratos Brasil afora. Sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de previdência e práticas trabalhistas. Estou estudando novamente, estou fazendo um curso de graduação em Direito, justamente para ampliar meu leque de conhecimento, me dar mais segurança na área que eu gosto de atuar, que é a área de gestão de pessoas. Portanto, hoje não me vejo estudando para ser advogado, não pretendo ser advogado, não pretendo advogar necessariamente, a menos que fosse para a empresa. Meu objetivo de estudar Direito é ampliar meu conhecimento na área de pessoas mesmo, que é a área que eu amo fazer. Bom, o que mais me motiva a trabalhar na área de recursos humanos são as pessoas, né? Eu acho que lidar com pessoas é o que mais me motiva, é o que mais me dá prazer. Ler as pessoas, entender seus principais anseios, gaps, talentos, enfim. Desde muito novo eu sempre trabalhei com pessoas e descobri logo ali no começo da minha carreira, aliás antes disso até na escola, eu sempre tive papéis de liderança de forma instintiva ou por indicação de colegas, mas talvez justamente por entender de pessoas e saber de alguma forma como motivá-las, como trazê-las para um objetivo comum. Então, acabou que minha vida profissional se enveredou por esse caminho mesmo, provavelmente por esse talento aí inato, vamos dizer assim, de lidar com gente, de lidar com pessoas. Nessa área de recursos humanos, enfrentamos nas empresas muitos desafios, né? E talvez o principal deles seja aculturar as pessoas naquilo que é o foco da empresa, né? Então você lida com pessoas que vêm de diversas outras empresas, diversas outras culturas, com suas vivências anteriores, e fazer com que elas olhem na mesma direção, naquilo que a empresa pede, naquilo que a empresa quer, é talvez o maior desafio, né? Então você criar uma cultura própria é muito difícil, né? Porque são muitas pessoas, cada cabeça é um universo, né? Suas vivências anteriores tornam essa tarefa muito difícil. Então você precisa ter treinamentos frequentes, você precisa conhecer as pessoas, dar muito feedback, receber muito feedback para entender qual caminho trilhar. E o papel do RH no desenvolvimento dessa cultura organizacional é fundamental, é preponderante, né? É indispensável, vamos dizer assim, porque a área de RH é a área que lida com as pessoas, é a área que estuda o comportamento humano, o comportamento do profissional, sobretudo o comportamento do profissional nas empresas. Então o RH, através de métricas, de técnicas, é fundamental no sentido de conseguir fazer com que as pessoas entendam o seu papel, o seu propósito na organização e de que forma ela pode contribuir para o sucesso, para a visão da empresa, né, onde ela quer chegar. Então, sem o RH, isso se tornaria impossível. No que se refere a recrutamento e seleção, as principais estratégias que eu utilizo para atrair e reter talentos, bom, primeiro, a maior atração de uma empresa é o boca a boca, são as estratégias de marketing. Ainda que seja um marketing direto, mas assim, o clima organizacional talvez seja uma das coisas que mais atrai, pelo menos é o que mais me atrai, né? Você está numa empresa, você está num lugar onde você quer estar, não só pelo salário, pela carreira, mas porque você precisa, porque você gosta de estar lá, num lugar onde você quer ir, sabe? Que você tem prazer em ir. E como é que a gente faz isso? Bom, criando primeiro o melhor clima possível interno, né? Fazendo com que as pessoas estejam satisfeitas, né? Com feedbacks frequentes, quando possível dando a melhor remuneração, mas remuneração não é tudo. Então, uma liderança participativa, compreensiva, estar ali lado a lado, entendendo as principais necessidades dos seus colaboradores, apoiando em tudo, né? Profissional ou até pessoal muitas vezes. Eu entendo que o líder tem que conhecer as pessoas com quem ele trabalha, tomando cuidado para não se envolver em questões pessoais, porque você não vai conseguir resolver os problemas pessoais de todo mundo, mas deixando claro para ele que você está ali, né? Que você está ali lado a lado com ele. Então isso acaba criando um círculo virtuoso onde as pessoas se falam, onde as pessoas acabam indicando a empresa, participando de pesquisas de grandes revistas ou sites de melhores lugares para trabalhar, enfim, é o que eu costumo fazer. Eu costumo, nos processos seletivos, deixar muito claro
aquilo que eu posso entregar, aquilo que depende apenas de mim, que é o melhor ambiente, que é uma liderança de parceria, uma liderança que vai tentar ao máximo melhorar. O meu objetivo enquanto líder é tornar as pessoas com quem eu trabalho melhores do que quando eu as encontrei. Então essa é a minha principal tática para, sobretudo, reter os talentos. Bom, no que diz respeito a treinamento e desenvolvimento das pessoas, aí a gente pode fasear, né? A gente pode separar treinamentos técnicos, que são fundamentais, as pessoas precisam entender melhor, sobretudo nessa área de gestão de pessoas, na área de departamento pessoal, na área previdenciária, onde a legislação tem mudado frequentemente, desde a pandemia, mas sempre foi uma área muito cíclica, onde a legislação muda, as coisas mudam, os entendimentos mudam. Então as pessoas precisam estar atualizadas. Então, oferecendo cursos, até gratuitos, né? Você não precisa necessariamente investir em treinamentos. Muitos deles são gratuitos, incentivando as pessoas a lerem. Eu faço muitas assinaturas também, assinaturas corporativas, para que as pessoas tenham acesso sempre a informações atualizadas. E além da parte técnica, tem a parte comportamental. A gente está sempre fazendo treinamentos de comunicação não violenta. Aliás, comunicação é um fator muito importante em todas as corporações, onde se criam muitos problemas ou pode virar uma grande solução. Então, treinamentos de comunicação, de trabalho em equipe, tem várias formas de fazer isso, mas o principal é conhecendo as pessoas, tem que ser direto, sem milindres, porque assim as pessoas vão entender exatamente onde estão as principais deficiências e onde elas precisam investir mais. As principais tendências, um ponto muito importante para a gente falar nessa área de gestão de pessoas, as tecnologias que estão chegando e substituindo alguns trabalhos manuais que nós fazíamos. O trabalho remoto hoje é uma realidade, diria até que necessária. Não necessariamente o trabalho remoto contínuo, não sou muito adepto disso, mas um home office uma vez por semana ou 2 vezes por semana, porque eu entendo que o profissional ele precisa cuidar também da sua saúde, da sua vida familiar, da sua vida pessoal. Então eu gosto muito de trabalhar com home office, mas um home office muitas vezes até parcial, que ele trabalhe com alguma meta para o dia e o restante do dia ele folgue para ele ter tempo com a família, para que ele tenha a mente dele regenerada ali, né, que ele se desligue um pouco do trabalho e ele volte totalmente recuperado, vamos dizer assim, com a mente e o corpo sãos para o trabalho. Então, é uma realidade com a qual nós temos que lidar e nos adaptar. A tecnologia veio para melhorar, veio para contribuir com muitas coisas e a gente precisa estar preparado para isso e se adaptar. Não adianta lutar contra isso, porque eu acho que é um erro. Eu acho que a gente precisa, sim, usar a tecnologia em nosso favor, entendendo as nossas principais necessidades. E vai ter coisas que o ser humano nunca poderá ser substituído. Essa percepção, esse entendimento do que é o ser humano, tem coisas que são insubstituíveis, né? Só o ser humano vai conseguir realizar com o brilhantismo que é necessário nesse tema. Então, a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia, com as tecnologias, com a inovação, se adaptar e aprender a conviver com isso. E deixo aqui alguns conselhos e dicas nessa área, né, para essa área que é o coração de toda empresa, que graças a Deus nas últimas décadas aí vem ganhando a importância que merece e que no passado talvez não tivesse tanto assim. Mas eu, por exemplo, tenho como objetivo nos próximos anos nessa área, eu sou um militante da área de gestão de pessoas, né, na área de RH, sobretudo na área de departamento pessoal, que historicamente era uma área, falando especificamente de setor pessoal, era uma área muito marginalizada, era uma área que, sabe, a gente costuma brincar de que as pessoas só lembram do departamento pessoal quando algo dá errado. Quando o salário está na conta na data certa, os benefícios estão lá direitinhos, está tudo calculado certinho, cumprindo os prazos e legislação, está tudo certo, ninguém nem lembra que o departamento pessoal existe, o RH também, mas é só alguma coisa dar errado que todo mundo lembra e é mais fácil criticar. Então eu sou um militante, né, da melhor visibilidade possível, por isso eu trabalho muito com pautas positivas, costumo dizer pautas positivas. Por exemplo, eu solto toda semana uma pílula de RH, alguma coisa que pode até parecer trivial, simples, para mim, para nós que somos da área, mas para outras pessoas que são leigas não são, talvez não sejam. Por exemplo, você sabia, e aí coloco lá o Vale Transporte, por exemplo, alguma coisa sobre Vale Transporte. O Vale Transporte é uma legislação específica, porque as pessoas confundem, achando que é um benefício cumulativo, por exemplo. Então você bota pequenas dicas ali, porque além de você elucidar, você esclarecer alguns tópicos que para algumas pessoas pode parecer difícil, você está sempre colocando o nome ali da área de RH, de departamento pessoal, numa pauta positiva, trazendo informação, trazendo algo de bom. Entende? Para que as pessoas lembrem que essa área é muito mais do que simplesmente números e entrevistas
recrutamento e seleção é muito mais do que isso, né? É a área que faz com que as pessoas queiram estar na empresa, queiram contribuir, queiram crescer e melhorem como pessoas, não só como profissionais. Por isso eu digo, para quem está começando nessa área, olha, é uma área apaixonante. É uma área apaixonante. Embora o RH seja muito amplo, né? Hoje muitas empresas inclusive têm dividido o que é desenvolvimento humano organizacional, do que é departamento pessoal, legislação trabalhista e por aí vai, mas é uma área que lida com gente, incluindo e especialmente o departamento pessoal, volto a dizer, que se afastou, no passado era muito afastado da área de pessoas, como se fossem só números. Não, o departamento pessoal é gente, a gente precisa estar com pessoas, a gente precisa esclarecer as principais dúvidas que elas têm, sabendo como se comunicar com elas de forma clara, de forma amistosa, amigável até, né, para que as pessoas... O departamento pessoal tem que ser um setor onde as pessoas queiram ir, onde as pessoas queiram tirar suas dúvidas, sabendo que lá elas vão ser bem acolhidas, bem atendidas e vão ter as suas dúvidas esclarecidas. Então, o conselho que eu dou para quem está começando nessa área é mergulhe. E mergulhe e assim, é uma área que você vai estudar a vida inteira. O que é muito bom. O que é muito bom. Conhecimento é algo que ninguém tira de você e é algo que só te faz crescer. Então, continue estudando, estude muito sobre pessoas, sobre como lidar com elas, mas também sobre legislação o tempo inteiro. A gente tem que estar acompanhando jornais, revistas, internet, CLT, livros técnicos, mas é uma área assim que tem muita empregabilidade ainda hoje, graças a Deus, tem muita empregabilidade, mas os bons profissionais são melhor remunerados, são melhor reconhecidos, e os bons profissionais são aqueles que estão sempre atualizados, aqueles que estão sempre se desafiando, e por isso eu digo, mergulhem de cabeça, é uma área que é para a vida toda, é uma área apaixonante. E por fim, se eu pudesse mudar algo na forma como as empresas veem o RH, seria exatamente isso. Dar mais ênfase, mais destaque, mais protagonismo, mais independência para o RH trabalhar. Porque o RH é a área que lida com pessoas, é a área que trata com as pessoas. Então ela é uma área que tem um potencial enorme de fazer com que as pessoas alcancem resultados cada vez melhores, estando bem consigo mesmas, estando engajadas com o propósito da empresa, com a missão, visão e valores da empresa. Então só o RH consegue fazer isso, porque é uma área voltada para entender as pessoas, para estudar as pessoas. E voltando para a área mais de departamento pessoal, é uma área que faz com que as pessoas tenham tudo aquilo que foi prometido da forma correta, cumprindo a legislação, e isso é muito importante. As pessoas estarem numa empresa em que elas se orgulham, numa empresa em que elas acreditam. E quem faz essa conexão entre o dever ser e o que é de fato é a área de recursos humanos. Portanto, o que eu mudaria em algumas empresas que ainda não entenderam isso é exatamente: deem mais destaque, coloquem o departamento pessoal, o RH, a área de saúde e segurança do trabalhador, muito importante também, como destaque, como áreas protagonistas, dando independência e dando empoderamento para essas áreas, para que elas possam atuar com isenção e independência, fazendo com que as pessoas deem o seu melhor, porque com isso as empresas alcançarão seus objetivos com certeza. Muito obrigado e até a próxima.